Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Quanto tempo? Belezinha? Bom, antes de começar, recomendação de sempre. Hoje é um vinho Vuelo reservado, tá? Cabernet Sauvignon. Esse daqui eu comprei no Veste Casa, tá? É uma loja que tem na cidade aqui próxima, Atibaia, tá? Eles têm um modelo de negócio que eu achei muito interessante, que eles fazem um tipo de clube, tá? Então você paga algo em torno de R$ 70 por ano e você tem acesso a descontos incríveis, tá, gente? Incríveis mesmo. Para vocês terem uma ideia, esse vinho a gente pagou R$ 10 na garrafa, tá? Não precisa nem comentar que compramos algumas, diversas uvas diferentes, vinho branco, vinho tinto, sweet, demi-sec, seco, tá? Então é a recomendação do dia. Vinho por R$ 10 você não acha em lugar nenhum do país e em poucos lugares do mundo, né? Então vale a pena, tá? Vinho legal, bacana, tá bom? Gostoso. Sou nenhum especialista, mas para tomar aí no dia a dia, sensacional, tá bom? Bom, vamos pro assunto do vídeo. Eu estava nesse site aqui, Trading Economics, tá? É um site muito legal, onde vocês conseguem várias informações de praticamente todos os países do mundo. Então você tem números de mercado, PIB, trabalho, preço, saúde, dinheiro, comércio, etc. Tudo compilado aqui. Vocês podem trabalhar com gráficos históricos, etc. Então, para quem curte essa parte de economia e desenvolvimento nacional, é um prato cheio para dar uma fuçada, tá? Como que eu preparei isso daqui? Eu quero fazer um comparativo de dois indicadores, tá? Quais foram os indicadores que eu peguei aqui? O GDP, que basicamente é o famoso PIB, tá? O Produto Interno Bruto, e o gasto governamental. Aqui eu quero traçar uma argumentação a respeito daquela falácia de que você tem que, como país, ter lucro, vamos dizer assim. Então você tem que ter um investimento menor do que o retorno. Então basicamente você gasta menos do que se arrecada, né, gente? Então aqui eu não quis fazer um paralelo com impostos em si, porque você tem diversas formas de cobrança de impostos em países diferentes. Então eu peguei o PIB, que é algo que a gente consegue nominar o desenvolvimento do país com uma certa facilidade, tá? Porque eu sei, tem a questão de distribuição de renda, etc., mas isso a gente deixa para um outro momento. Aqui eu quero o PIB nominal, tá? É o que eu trouxe para vocês, o PIB nominal e o gasto do governo. Eu quero fazer uma associação e eu acredito que vocês vão entender depois que eu vou mostrar que o desenvolvimento de um país está diretamente associado ao investimento governamental, tá bom, gente? Que países que conseguem se desenvolver com uma determinada eficiência, eles têm necessariamente que passar por um forte desenvolvimento governamental. Então, aqui eu trouxe 6 países, tá? 2 de cada grupo. E o que são esses grupos? Aqui eu trouxe 2 países que têm uma égide socialista, o pessoal chama de socialismo de mercado, etc. 2 países que foram permitidos pelo imperialismo norte-americano de se desenvolverem, de desenvolverem uma indústria nacional. A gente vai falar um pouco sobre isso também. E 2 países que aí se inclui o nosso, que não foram permitidos esse desenvolvimento nacional porque não é interessante para o império que esses países se desenvolvam, tá, gente? Então eu trouxe aqui o nosso país mesmo, o Brasil, tá? E um outro país interessante aqui da América do Sul, que é o Chile, que é conhecido como o primeiro experimento neoliberal
do mundo, tá? O que o nosso país e o Chile têm em comum, principalmente, é que os dois passaram por golpes financiados pelos Estados Unidos, no caso do Chile de Pinochet em 73, no caso do Brasil em 64, tá? Mas a gente estamos próximos, e vocês vão ver pelo gráfico que tem algumas similaridades entre os processos dos dois países. Bom, vamos lá. Começar com a China, tá, gente? Então, ó, como a gente consegue ver aqui no gráfico, o PIB da China ele está representado pela linha contínua e o gasto governamental da China está representado pelo pontilhado, tá? Eu não vou ficar aqui debatendo sobre a superioridade do socialismo e do capitalismo, acho que eu nem preciso dizer, vocês vão ver pelo gráfico, tá? Por algumas questões que a gente vai pegar, mas não é esse o enfoque, tá, gente? Eu só quero demonstrar aqui que países com vertentes políticas diferentes, eles passam pelo mesmo processo para conseguir se desenvolver, tá? Só que entendendo, países sem autorização do império só conseguem se desenvolver tendo soberania. Então, tanto a China quanto o Vietnã, eles conseguiram essa autonomia, essa soberania através de muito sangue, suor e lágrimas, através de processos revolucionários, no caso do Vietnã, através de milhões de mortes para defender o seu direito como nação de se autodeterminar, tá? Mas vamos ao gráfico. Então aqui na China a gente vê que o gasto governamental ele começou praticamente igual ao PIB até o grande boom dos anos 2000, né, onde a China começou a se desenvolver em um ritmo aceleradíssimo, tá? Eles se prepararam durante todo esse tempo, que a gente está falando de 1960 aqui, que foi a Revolução Maoísta, tá? Então eles vieram fazendo uma construção para nos anos 2000 ter esse boom. E vocês veem que o gasto governamental ele sempre se mantém acima do PIB, tá bom, gente? Acima do PIB. Isso daqui demonstra claramente que a ideia de que você precisa arrecadar para gastar é uma falácia sem igual. Porque um Estado soberano que emite a própria moeda, ele consegue se endividar e assim bancar o seu desenvolvimento desde que haja demanda, tá bom, gente? Desde que haja capacidade ociosa na indústria, tá bom, gente? Então aqui, tanto o PIB quanto o gasto governamental, não tem nem o que falar, vocês veem que essa subida é constante, imparável, como eu já disse, é incrível, tá bom, gente? Vamos ao Vietnã. O Vietnã, ele segue uma linha bem parecida, tá? Então aqui, ó, o PIB dele aqui numa subida relativamente bem constante também. E aqui os gastos governamentais, se vocês veem que aqui, isso daqui deve ser nos últimos 2 anos, né? Eu imagino que aqui deve estar por volta de 2020, 2021. Os caras tiveram um boom de investimento estatal. N motivos, tá? Você teve uma fuga de capital gigante da China para lá por conta do aumento da mão de obra chinesa. Você tem a questão de que o Vietnã agora já tem uma industrialização avançada, já tem uma tecnologia avançada. Então você tem N motivos, esse boom de investimento estatal aqui a gente deixa para discutir num próximo dia. Mas vocês veem aqui que agora eles já passaram o investimento estatal do PIB. Então aqui, gente, na minha análise, tá, não sou nem um especialista em economia, tá? Mas na minha análise, pelo pouco que eu conheço da história do Vietnã e que eu tenho acompanhado o modo como eles estão se desenvolvendo, por N fatores, tem o fato dos Estados Unidos ter terraplanado praticamente aquele país, eles demoraram mais para se desenvolver, mas eu acredito que aqui eles estão muito parecidos com o que a China estava nesse patamar aqui, tá bom, gente? Então, a subida do Vietnã, os 20 últimos anos da China, que colocou a China como protagonista global e logo mais como a primeira economia do mundo, estão começando agora no Vietnã, tá? Então, os efeitos do socialismo estão se vendo agora no Vietnã e na próxima década, 2 décadas, nós vamos ver
realmente o poder do socialismo aplicado naquela sociedade. De qualquer forma, vocês veem aqui um início de um gasto governamental ainda maior que o próprio PIB, tá bom? E constante, tá, gente? Ó, constante, aumentando, 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 e agora vem um boom, tá? Agora nós vamos para 2 países que foram permitidos ter soberania, que foram permitidos se desenvolver pelo Império, tá? Então, no caso da Coreia do Sul, a Península Coreana é um centro extremamente estratégico. Então, após os Estados Unidos perderem a Guerra da Coreia, tá? E ter homicídios de paz, etc., eles precisavam de um local extremamente estratégico na Ásia, onde está sendo ameaçado China, está sendo ameaçado Rússia, está do lado de Vladivostok, e o próprio Japão, para manter ele na linha ali, está tendo uma reaproximação do Japão-Coreia nos últimos anos, mas até então inimigos mortais, vamos dizer, por todo o imperialismo japonês que aconteceu na Coreia, toda a destruição que aconteceu lá, e etc., tá? E a Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Estados Unidos banca a reconstrução da Alemanha para ter uma ponta de lança dentro da Europa, tá? Então, vamos falar da Coreia do Sul, tá bom, gente? Então, Coreia do Sul aqui, ó. Gastos governamentais, eles estão aqui na linha, né? E o PIB no pontilhado, tá bom, gente? Então, aqui, uma das coisas interessantes de perceber de diferença entre o gráfico dos países socialistas e capitalistas é que vocês veem que aonde você tem uma economia planejada, eu não estou falando de planificada, estou falando de planejada, porque a economia desses 2 países ela não é mais planificada, já foi, tá? Então eles trabalham com uma ideia de socialismo de mercado, mas é uma economia planejada com alto controle estatal, e vocês veem que eles têm uma constante, tá bom, gente? Aqui é a mesma coisa, uma constante, quase que uma linha reta. Enquanto na Coreia, e vocês vão perceber isso nos outros países capitalistas, principalmente quando se fala do PIB, não tanto do investimento, que é algo mais planejado, mas o PIB ele sofre muito com os ciclos do capitalismo, tá bom, gente? Então você vê que tem várias quedas, várias ondinhas aqui, tá? Mas vocês veem que eles andam juntos. O investimento e o PIB, eles sobem numa constante quase que juntos, tá bom, gente? Então todos esses países, China, Vietnã, Coreia, Alemanha, com as devidas proporções, são países que a gente pode dizer que deram certo. Deram certo. A China hoje está para se tornar a maior social-democracia do mundo. A Coreia do Sul tem um poder aquisitivo grande para os seus cidadãos, é bem pago o salário. A Alemanha é a mesma coisa, uma social-democracia eficiente, tá, gente? E o Vietnã está para se tornar também, hoje é o país que mais cresce, um dos países que mais cresce no mundo, tá? Então é isso que eles têm, todos esses países que eu trouxe, 4 países, que eles deram certo, vamos dizer assim, né? Então aqui na Coreia do Sul a gente tem também uma constante entre PIB e investimento estatal, tá bom? A Alemanha, mesma coisa, ó, então o gasto do governo alemão com a linha, tá? E o pontilhado, o PIB. Mesma coisa, tá, gente? Crises do capitalismo levando para baixo e para cima o PIB, tá? Ele é mais inconstante do que os países socialistas, mas ele vem numa crescente, né? E os gastos governamentais também, ó, subindo, 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 e agora eles já passaram o PIB, tá bom, gente? Vamos falar do Império agora. Estados Unidos da América. Como que funciona lá? Mesma coisa, gente. Ó, aqui, gastos governamentais na linha e no pontilhado o PIB, tá? Você vê que os gastos governamentais, eles sobem e descem um pouco. Aqui, como a economia americana é praticamente baseada na guerra, tá? Praticamente baseada na guerra e na produção armamentista, você tem algumas subidas aqui,
de acordo com as guerras que estavam rolando. Então, você tem aqui Laos e Coreia, né, nos anos 50, você tem o Vietnã aqui depois, tá? Aqui é interessante você ver a queda que teve nos investimentos estatais pós-bolha 2008, tá, gente? Bolha imobiliária, crise que teve lá, caiu um pouco, mas voltou a subir. E o PIB só sobe porque eles estupram o mundo para isso. Mas mais um país que segue essa ideia. Você precisa gastar para você conseguir arrecadar. Tá bom, gente? Vamos ver o Brasil. Como que é o Brasil? Agora, os outros dois países que nós vamos ver, a gente tem que lembrar que eles não são países que têm sua soberania, seja ela conquistada, seja ela permitida. Hoje, nós somos países quase que pós-coloniais, tá? Nossa elite é extremamente vendida para o capital estrangeiro, tá? Os nossos ricos não só não se consideram brasileiros, só que a maioria nem vive no Brasil. Então aqui basicamente é um balcão de negócio para a burguesia estrangeira. E como que é essas linhas do Brasil? Olha isso, gente. Olha isso. Então aqui, gasto governamental com a linha e o pontilhado, o PIB. Tá bom, gente? O que a gente consegue ler nesse gráfico? A primeira coisa é que vocês veem que ele parece um exame cardíaco, ele tem vários picos. O que são esses picos? Vocês podem ver que esses picos eles têm um intervalo entre si, tá bom, gente? Esse maior pico aqui é a Covid, ano 2020, tá? 2020-21. Mas nós temos essa constante em um intervalo de 2 anos, com exceção desse raio aqui, que é mais ou menos o governo Dilma, tá? Entre 2010 e 2016, mas até então e logo depois nós temos esses picos. O que acontece a cada 2 anos no Brasil é eleição, tá bom, gente? Eleição. Então, nós não temos um planejamento muito claro dos nossos gastos públicos e eles deslancham durante a época eleitoral, tá bom, gente? E aqui sempre se mantendo abaixo do PIB, sempre se mantendo bem abaixo, mesmo na época que o PIB estava subindo, os gastos públicos não subiam, eles subiam devagarzinho, numa constante. Por quê? Porque aqui não é permitido se gastar com investimento na infraestrutura nacional. Porque não é interessante. Aqui nós somos basicamente o celeiro do mundo. O nosso papel na divisão de trabalho internacional é prover matéria-prima para o centro do capitalismo. Ponto. Tá? E aqui se demonstra muito claramente. Tá bom, gente? Então aqui agora que o gasto público está chegando no PIB, não é porque o gasto público cresceu, mas porque o PIB caiu. Porque aqui nós tivemos a crise institucional de 2014, que você teve uma paralisação no crescimento, né? Então você teve uma pequena queda, uma paralisação, e logo quando chegamos aqui, nós temos o quê? O contragolpe liberal. Tá bom, gente? Nós temos o contragolpe liberal, que começa a se articular aqui na alta, tá? Você teve as decisões erradas da presidente Dilma, você teve a entrega de bandeja para os neoliberais do país, tá? E aí, daí para frente, só ladeira abaixo. Tá bom, gente? Daí para frente, só ladeira abaixo. Chile. O PIB sofrendo as crises do capitalismo da mesma forma. O Brasil é a mesma coisa, gente. Ondinhas, tá? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, desce, desce. Chile é a mesma coisa, tá? O PIB ele vem numa inconstante, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E os gastos públicos
Sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. Para quê? Para manter os governos vendidos por capital estrangeiro no poder, tá? Então você tem uma variação muito grande do investimento público, ele sobe e desce de acordo com a necessidade, tá? Então vira esse gráfico parecendo um exame cardíaco, tá bom, gente? Qual que é a conclusão que nós podemos tirar aqui? Uma análise superficial, vocês podem estar entrando aqui nesse site, fuçando mais, pegando outros países de exemplo, pegando outros indicadores, tá? Então aqui a minha ideia não é nem colocar capitalismo contra socialismo, é colocar países soberanos contra países que não são soberanos. E veja que vamos colocar a Alemanha e a Coreia como soberano, apesar de não ser, mas a soberania deles foi permitida, foi permitido que eles se desenvolvessem, e não é permitido que nós nos desenvolvamos, nunca foi e nunca será em nenhum país da América do Sul, a não ser por um processo revolucionário, tá bom, gente? Então aqui a ideia é exatamente para quebrar essa ideia de que não, nós precisamos esperar arrecadar mais para poder gastar mais. Não, é apenas com um maior gasto público, apenas com um maior investimento do Estado, um endividamento do Estado, um desenvolvimento tecnológico que nós poderemos alcançar um status, e eu não digo nem de país socialista ou etc., mas de um país que cuida dos seus, um país que dá oportunidade e que tem uma estrutura moderna, eficiente, para conseguir desenvolver as suas políticas, tá bom, gente? É necessário o Estado gastar e não gastar da forma como nós gastamos. Isso daqui é uma vergonha. É uma vergonha. E não é falar, porque o político, o ladrão, porque não sei. Isso não são os políticos, gente. Isso é a classe dominante. Isso é a burguesia. É interessante para a classe dominante que se tenha governos populistas totalmente voltados para uma manutenção de poder. Tá? A gente vê o pessoal que está lá hoje, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor Haddad, jogando jogo. Esses dias para trás, o Paulo Guedes elogiou o Haddad. O Paulo Guedes elogiou o Haddad. Sabe onde o Paulo Guedes aprendeu o que ele aprendeu? Aqui. Foi aqui que o Paulo Guedes aprendeu o que ele aprendeu e veio aplicar aqui. E o Haddad está jogando o mesmo jogo. E o Lula foi para a China com os donos da JBS. O pior burro é o que não aprende com os próprios erros. O pior burro é o que não aprende com os próprios erros. E não se enganem. Eles sabem o que eles estão fazendo. Ninguém lá está sendo enganado. Eles sabem como a banda toca, eles sabem quem deu as cartas e eles estão apenas jogando o jogo para que os dealers... É muito louco essa expressão dealers, por quê? Porque são aqueles que dão as cartas. Então os grandes dealers dão as cartas e o jogo está sendo jogado conforme a vontade deles, tá bom, gente? Foi um vídeo rápido para apresentar o site, vale a pena, tá? Esse Trading Economics, vocês podem tirar vários números aí e ir comparando, tá? Tem formas de fazer sobreposição de gráfico, igual eu fiz aqui, tá? Tem como pegar por tantos anos e tal, é bem legal, tá bom? E aí vocês mesmos façam seus gráficos, façam os cruzamentos das informações, tirem suas próprias conclusões, tá? Analisem, reflitam, tá? E é isso aí, gente. A gente precisa entender como o jogo joga, como que o mundo funciona, como que a banda toca, para ao menos, já que nós não temos o poder de mudar isso sozinhos,
para que nós possamos ao menos entender como as coisas funcionam, para que nós possamos nos organizar e nos organizar sabendo o que está acontecendo. Tá bom, gente? Hoje era isso. Valeu, falou. Espero que vocês tenham gostado. Paz entre nós, guerra aos senhores e vamos embora.